Olá, pessoal! Vamos começar agora a resolução da nossa segunda lista de exercícios, onde eu estou pedindo para vocês aqui no exercício número 1, determinar a corrente que está passando aqui no resistor R, utilizando análise de malhas, tá? Então, primeiramente, colocando o circuito aqui, a gente identifica duas malhas. Essa malha aqui, que a gente vai chamar de I1, e essa malha aqui, que nós vamos chamar de I2. E qual que é o procedimento para análise de malhas? Vou colocar aqui, primeiro, iniciando a análise pela malha. Analisando a malha 1, a gente observa o seguinte. O que nós temos de queda de tensão nessa malha? Então, nós temos a nossa fonte E1. Nós temos a corrente I1, que proporciona uma queda de tensão aqui em R. Nós temos a corrente I1, que proporciona uma queda de corrente aqui no nosso indutor de 6 ohms, e nós temos também a nossa corrente I2, que proporciona uma outra queda de tensão aqui nesse mesmo indutor. Então, a gente faz o quê? A gente analisa o circuito, utilizando sempre o mesmo sentido de corrente, porém a gente analisa as quedas de tensão em cima do circuito em termos de corrente, tá? Então, como assim? Então, na malha 1, quem que a gente vai ter aqui fazendo a análise de queda de tensão aqui pela lei de Kirchhoff? Eu tenho que E1 menos VR menos VL é igual a zero. Então, quem que é o meu VR aqui? O meu VR, ele é 4 vezes I1. Quem que é o meu VL? O meu VL vai ser... Como esse daqui vai passar para o outro lado negativo, vou deixar todo mundo positivo aqui já, né? Mais o J6 e 1, todo mundo no mesmo sentido aqui, só que eu tenho um e 2 num outro sentido aqui que promove uma outra queda de tensão. Então, fica menos J6 vezes I2 igual a E1. Então, transformando agora, colocando todos os elementos aqui em evidência, I1 de um lado, I2 do outro, e colocando aqui o valor da nossa fonte E1, a gente tem o seguinte equacionamento. Então, a gente vai ficar I1, que multiplica 4 mais J6, menos I2, que multiplica J6, é igual a 10 ângulo de 0 graus. Então, isso aqui é para a malha 1. Agora, analisando a malha 2. Análise similar. Então, a minha corrente, ó, ela sai do positivo e entra no negativo. Nesse caso aqui, ela entrando no positivo e saindo no negativo. Então, esse sinal aqui vai ser negativo. Então, vai ficar menos E2 menos VC menos VL é igual a zero. Então, vou fazer da seguinte forma aqui. Vou deixar esses termos positivos e lá eu vou deixar negativo. Então, vai ficar, quem que é o meu VC? Meu VC é I2, que multiplica menos J8. Quem que é o meu VL? O meu VL é mais J6, que multiplica, I2 multiplica ele. O I1 está fazendo um sentido contrário aqui de queda de tensão. Deixa eu colocar aqui I2, então menos J6, que multiplica I1, é igual a menos E2. Então, colocando todo mundo aqui em evidência, colocando o I1 na frente, vai ficar da seguinte forma. Menos I1, que multiplica J6, mais o I2, que multiplica... Quem que é o I2 aqui, ó? J6 menos J8. Então, vai sobrar menos J2. É igual a menos E2. Então, vai ficar menos 40 ângulo de 60 graus. Uma vez que eu fiz isso, eu posso transformar tudo isso daqui agora num sistema de equações lineares, né? Porque eu tenho aqui duas equações e duas incógnitas. E posso utilizar o método que eu achar mais conveniente para a resolução, tá? Então, transformando isso aqui num sisteminha, ele vai ficar da seguinte forma. Então, vou fazer aqui
o I1, 4 mais J6, menos o I2, J6, igual a 10 ângulo de 0 graus. Agora aqui vai ficar menos I1, J6, menos I2, J2, igual a menos 40 ângulo de 60 graus. Uma vez que eu faço isso, eu posso utilizar o método de Cramer para resolver esse exemplo aqui. Como eu só quero saber quem é a corrente que passa em R, eu só preciso saber o valor do I1, tá? Então, o meu valor do I1 eu vou calcular da seguinte forma. Então, eu vou achar que essa daqui eu vou chamar de delta, o determinante de 4 mais J6, menos J6, menos J6 e menos J2. E eu vou chamar de delta I1 quando eu substituo a coluna do I1 pelo valor da minha igualdade. Então, fica 10 ângulo de 0 graus, menos 40 ângulo de 60 graus. Aqui, repito, menos J6 e menos J2. Então, o determinante de delta e aqui o determinante de delta I1. Então, o meu determinante de delta vai ser esse multiplicado por esse menos esse multiplicado por esse. Então, vai ficar 4 mais J6, que multiplica menos J2, menos J6, que multiplica menos J6. Então, o meu determinante de delta aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 48 menos J... Opa, vou voltar aqui. Ficou esquisito esse J. J8. Agora, o meu determinante do delta I1, ele vai ficar igual a 10 ângulo 0, que multiplica menos J2, menos 40 ângulo de 60, que multiplica menos J6. Então, fazendo as continhas aqui, a gente vai chegar que o nosso determinante do delta, subir aqui um pouquinho, ficou igual a 207,85 menos J 140. Daqui a gente tira aqui I1 é igual a delta I1 dividido por delta. Então, meu valor de I1, já fazendo em polar, deu aproximadamente, vou pegar aqui, canetinha sumiu, deu, opa, cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Então, deu aproximadamente 5,15, um ângulo de menos 24,5 graus ampere, tá? Então, já achei aqui qual é a corrente que tá passando pelo meu resistor R, que é exatamente essa pergunta que faz o circuito. Vou fazer a simulação rapidinho só para ver se o resultado bate, porque vocês podem criar esse hábito para saber se vocês estão fazendo os exercícios de forma correta. Às vezes tem uma dúvida, não sabe se fez certo. Então, a simulação sempre nos ajuda a verificar se o nosso exercício está correto, tá? Então, vou abrir o PCIM novamente e fazer a simulação desse circuito para verificar os resultados. Bom, aqui, pessoal, eu fiz a simulação do circuito, lembrando que, nesse caso, eu passei já o valor fatorial. Então, por isso que eu multipliquei por raiz de 2 aqui, porque a gente passa no parâmetro o valor de pico. Então, multipliquei por raiz de 2. Por que que aqui não coloquei direto os valores lá de 6 ohms e 8 ohms? Por quê? Porque aqui eu estou colocando o valor de indutância e aqui eu estou colocando o valor de capacitância, não de reatância igual está no circuito. Então, eu tenho que colocar os valores aqui em Henry.
Então, tem que colocar o valor da indutância. Então, como XC, ou melhor, XL é igual a ômega L, então L é igual a XL sobre ômega. Então, vai ficar 6 sobre 377. Idem para o capacitor. Então, o capacitor vai ficar como XC é igual a 1 sobre ômega C, a gente isola o C e obtém aqui o valor da capacitância, tá? Coloquei aqui todos os valores e lembrando aqui, ó, que essa bolinha para cima quer dizer que é o sinal do positivo. Então, se vocês olharem lá no exercício, ó, vou trazer o exercício aqui para cá novamente, ó, mais e mais. Então, a bolinha para cima aqui, mais e mais. Então, tá tudo certo. E a bolinha aqui da corrente é o sentido que a corrente está entrando. Então, tá tudo definido aqui certinho. Então, vim aqui e simulei, Run Simulation, e eu coloquei ali, ó, RMS. Então, o meu RMS está dando aqui do I1, 5,15. Exatamente o valor que nós encontramos no nosso cálculo. E o ângulo? Teria como eu calcular o ângulo? Ou melhor, tentar pelo menos estimar o ângulo que eu tenho aqui da corrente? Então, a minha corrente está atrasada um pouquinho aqui. Lá no exercício, a gente obteve que a minha corrente foi de um atraso de menos 24,5 graus. Então, se a gente olhar aqui, será que eu consigo estimar quantos graus tem aqui? Então, vamos fazer a seguinte conta. Então, a gente sabe que um ciclo de uma senoide aqui, ó, eu estou considerando a frequência desse meu circuito aqui em 60 Hz. Então, vou colocar aqui, eu considerei que a frequência desse meu circuito aqui é 60 Hz. Se eu considerei que a frequência é 60 Hz, então eu tenho um período de 16,67 milissegundos. Então, o que isso significa? Significa que ele demora 16,67 milissegundos para completar um ciclo completo. Um ciclo completo, ele anda 360 graus, correto? Então, vim aqui, então, aqui ele anda π e aqui ele anda 2π. Então, se eu sei o tempo que ele atrasou aqui, eu consigo estimar mais ou menos quantos graus ele andou aqui nesse pedacinho, tá? Então, como que eu vou estimar isso? Vou lá no meu gráfico, vou pegar aqui, eu tô considerando o meu tempo o 2 aqui eu tô considerando meu tempo 0, tá? Então, vou colocar aqui o meu I1 é o azul, então eu coloco ali, ó, de forma com que ele fique o mais próximo possível ali do 0. Então, ó, o meu I1, o mais próximo do 0, ali, vou tentar dar um zoom aqui, para deixar mais, ver se eu consigo. Não ficou legal esse zoom que eu dei aqui, não. Deixa eu voltar. Agora eu vou dar um zoom aqui bem pertinho aqui do 0 para facilitar o meu ponto aqui. Então, aqui em 0, deixa eu pegar ele aqui. Opa. Eu dei um zoom muito ruim agora. Deixa eu... Aqui, em 0. Qual que é o tempo que eu tenho ali em 0? Deixa eu pegar, colocar aqui no meu eixo aqui. Deixa eu tentar encontrar o meu eixo. Pronto. Coloquei aqui, ó. Eu coloco aqui esse cruzamento. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. De tal forma. Aproximando aqui o valor mais próximo aqui do 0, ele tá num tempo de... Esquecendo o 2 aqui, ficou de 1,15 milissegundos, tá? Então, vamos fazer a seguinte conta. Se eu ando 360 graus em 16,67 milissegundos, eu vou fazer quantos graus em 1,15 milissegundos? Então, aqui ele vai me dar um x de... É um valor lógico, aproximado, né, pessoal? Vocês viram que é bem difícil tirar ali no gráfico o valor certinho, mas já dá pra gente ter uma estimativa. Fazendo a continha aqui, ó, deu 24,83 graus. Poxa, nossa estimativa deu muito boa, né? Deu muito próximo aqui ao valor da corrente. Então, tá tudo certo. Então, na simulação, a gente consegue verificar até quantos graus está a defasagem
desde que nós tenhamos uma referência correta, né? Então, se a gente estiver tomando como base uma referência em zero, então tá certinho aqui a referência da corrente, então bateu o resultado direitinho, tá bom? Eu vou resolver agora esse mesmo exemplo 1, ou melhor, esse mesmo exercício 1, utilizando a análise nodal, tá? Para a gente ver outras formas de resolução, tá? Então, o que a análise nodal nos diz? Ela fala para a gente ter um nó de referência, que já está aqui, e depois pegar e determinar os nós. Então, aqui eu só tenho um nó, que eu vou chamar aqui de nó 1. E ele fala que eu tenho que determinar as correntes todas saindo do nó. Isso é um método, tá, pessoal? Então, eu tenho I1, I2 e I3. Então, eu estimei aqui as 3 correntes, todas saindo do nó, e eu estimei aqui como esse nó de referência. E a gente faz e aplica as leis de Kirchhoff para correntes nesse nó. Então, a somatória das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem. Então, nesse caso aqui, I1 mais I2 mais I3 é igual a zero, tá? Agora, esse nó 1 aqui, eu vou apagar e vou chamar ele, na verdade, de V1, porque fica mais apropriado a gente nomear o nó de acordo com um valor de tensão. Então, esse aqui é o meu valor V1, que é o meu nó 1. Então, ó, quem que é o meu I1? O que está circulando aqui? Então, eu sei que, substituindo aqui nessa expressão I1, ele vai ser E1 menos V1 dividido por R, mais, quem que é o I2? V1 sobre J6, mais, quem que é o I3? É o V1, melhor, é o V1, né? Coloquei V2 aqui. É o meu V1 menos o meu E2 dividido pelo meu menos J8. Vou fazer uma mudança, pessoal, para a gente ficar sempre com um V1 de referência para não dar nenhum tipo de problema. Então, vou deixar assim, ó. Vou deixar V1 menos E. Então, a gente sempre faz a referência do nó menos as tensões que estão nele. Daí fica uma referência mais fácil, né? Mais plausível. Então, o meu R aqui eu também já vou substituir por 4. Então, venho aqui e vou substituir o meu R por 4, tá? Agora, eu vou substituindo todos os valores aqui. Eu vou ter uma incógnita só, vou ter só V1. Será que vai ser fácil eu determinar o V1 aqui? Será que é melhor? Enfim, não sei. Mas vamos fazer pelo método de análise nodal. Daí, cada um escolhe o método que achar mais conveniente. Então, vai ficar V1 menos, quem é E? O E1 é 10, ângulo 0. Então, vai ficar 10, ângulo 0, dividido por 4, menos V1 J6, menos não, mais, né? Mais V1 menos o E2 aqui, ele tá valendo 40 ângulo de 60. Então, vai ficar aqui 40 ângulo de 60 graus sobre menos J8. Então, vamos entrar aqui e vamos verificar a questão dos sentidos da corrente. Ó. A corrente entrou no positivo e saiu no negativo. Entrou no positivo, saiu no negativo. Então, menos aqui ficou, menos aqui ficou. Então, tá tudo certo a questão dos sinais. Tá certo? Agora, eu vou agrupar quem é V1, deixar de um lado só, e depois colocar quem não tem V1 do outro lado. Talvez vai ficar fácil, né? Que eu vou ter uma equação e uma incógnita, então eu consigo isolar facilmente e obter o valor de V1 aqui. Então, vamos fazer a manipulação matemática aqui. Então, vai ficar V1 sobre 4, menos não, mais V1 sobre J6, mais V1 sobre menos J8, é igual 10, ângulo 0, sobre 4, tá negativo, passou para lá positivo, e aqui vai passar de negativo, vai ficar positivo, mais
40, ângulo de 60 graus, dividido por menos J8. Então, vou colocar o V1 em evidência ali, e já fazer as contas e determinar quem que é o meu valor de V1. V1 vai dar... Então, fazendo essa conta aqui, meu V1 dá 12,22 num ângulo de 135,67 graus, volts. Eu sei que I1 é igual a isso daqui, não é? Então, I1 é exatamente a variável que eu quero saber aqui, que é a corrente que está passando pelo resistor R. Então, eu sei que I1 é igual a V1 menos E1 sobre 4. Então, fazendo essa continha aqui, a gente obtém que o I1 vale 5,15 num ângulo de 155,5 graus. Poxa, professora, mas no exercício anterior, o resultado do módulo bateu, mas o ângulo não bateu. Porque você obteve menos 24,5. Note que esses ângulos são equivalentes, tá, pessoal? Menos 24,5, se eu subtrair aqui 180 graus, vai dar a mesma coisa. Então, faz a conta ali, 180 menos 155,5, vai dar... Ou, eu posso escrever que isso aqui vale 5,15, um ângulo de menos 24,5 graus em amperes, tá? Então, não importa a análise que vocês utilizarem, o resultado tem que bater. Ah, qual que é mais fácil? Aquela que você se familiarizar, aquela que você tiver mais domínio, tá bom? Então, eu ensinei as duas formas. No exercício, eu estava pedindo só análise de malhas, porém, acho interessante explorar, né, já que a gente já sabe o resultado, outras análises para que a gente possa praticar, tá bom? O exercício 2, ele é muito parecido com o exercício 1, então, vou colocar aqui uma outra cor aqui e vou evidenciar as malhas. Então, vou fazer primeiro utilizando a análise de malhas. Então, essa daqui eu tenho a malha da corrente I1 e aqui eu tenho a nossa malha 2 da corrente I2, tá? Então, utilizei já as convenções que eu quero do sentido da corrente e vou fazer as análises de lei de Kirchhoff, como eu fiz no exercício anterior. Então, vai ficar da seguinte forma. Então, vai ficar que o meu... Ó, a corrente está saindo do positivo e entrando no negativo. Então, vai ficar aqui E1 menos VR1 menos VR3 ali, vou chamar de VR3 esse cara aqui. Aqui está entrando no positivo e saindo no negativo. Menos E2 é igual a zero. Isso aqui é para a malha 1. E para a malha 2... a gente tem que tá saindo do positivo, entrando no negativo. Então, vai ficar E2 menos VR3 menos VC menos, porque tá entrando no positivo e saindo no negativo, menos E3 é igual a zero. Então, agora eu vou começar a análise aqui pela malha 1. Coloquei a malha 1 e a malha 2 aqui. Mas agora eu vou substituir os valores. Então, quem que é o meu E1? É 20, ângulo de 50 graus. Quem que é o VR1? Ah, faltou um L aqui, perdão, pessoal. Vou colocar um adendo aqui, que eu não tinha visto esse indutor. Vai ficar menos VL aqui, tá? Então, vai ficar menos o VL. O VL vale quanto? Vale I1, que multiplica J12. Quem que é o VR1? Ali vai ser menos o I1, que multiplica 12. Menos o I1, que multiplica esse outro cara aqui, ó, que vale 3. E aqui, ó, quem que tá subindo aqui no VR3 também? Tem uma corrente I2. Então, a corrente 2 é uma outra queda de tensão. Então, vai ficar mais I2
que multiplica 3. Vou continuar aqui embaixo, vou colocar ponto de reticências aqui. Menos E2, que vai ficar menos 60 ângulo de 70, é igual a zero. Então, vou colocar quem é semelhante aqui, né? Então, vou deixar o I1 em evidência e separar aqui o I2. Então, vai ficar I1, aqui é 12 com 3, vai ficar 15. 15 mais J12 menos I2, que multiplica 3, é igual. Então, esse daqui tá negativo, fica positivo, esse aqui tá positivo, fica negativo. Então, vai ficar menos 20 ângulo de 50 graus, mais 60 ângulo. Deixa eu apagar aqui, para não ficar muito apertadinho. Então, vem aqui 60 ângulo de 70 graus, tá? Então, aqui já é o equacionamento que eu obtive, aqui uma equação chamada equação 1, tá bom? Então, aqui agora manipulando a nossa expressão 2, a gente vai ter o seguinte resultado. Já vou colocando aqui em evidência quem é I2, quem é I1, para ganhar tempo. Então, vai ficar que o meu I2 multiplica 3 menos J1, menos o I1, que multiplica 3. Isso aqui vai ser igual a 60 ângulo de 70 graus, menos, deixa eu ver, só um detalhe aqui, eu já fiz a multiplicação por positivo, então aqui fica positivo e aqui fica negativo, tá? Só uma questão ali da gente deixar tudo certinho aqui para não cometer nenhum erro, tá bom? Vai ficar aqui, opa, menos 60. Por quê? Porque aqui eu já deixei positivo, tá vendo? Então, aqui eu deixei positivo, aqui já deixei negativo, então, isso aqui deveria se manter, né? Deveria manter os sinais que já estavam aqui, tá bom? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, vai ficar E2 positivo menos o E3. O E3 vale, vou colocar reticências aqui, 40 ângulo, tá? 40 ângulo de 0 graus. Então, aqui a gente vai chegar no equacionamento que I1 menos 3 mais I2, 3 menos J1 é igual a 60 ângulo de 70 graus menos 40 ângulo de 0 graus, tá? Então, vou montar agora meu sisteminha. Então, meu sistema agora de equações, ele vai ficar da seguinte forma. Vai ficar aqui o I1, 15 mais J12, menos I2, que multiplica 3, é igual... Já vou fazer essa continha aqui e deixar o resultado aqui na frente, tá? Então, aqui eu vou fazer menos I1, que multiplica 3, mais I2, que multiplica 3 menos J, é igual, e eu já vou também fazer essa continha aqui e colocar o resultado aqui na frente, tá bom? Fazendo o resultado aqui deu 41,77 num ângulo de menos 100,57, e aqui essa outra continha deu 59,65 num ângulo de 109,06 graus, tá? Então, agora, isolando aqui, fazendo o método que vocês acharem melhor, eu já vou direto pro valor de 1 e 2 pra gente ganhar tempo, tá? Então, utilizando o Kramer, o que quer que vocês consigam fazer, já vou jogar os resultados aqui de 1 e 2, tá bom?
Utilizei aqui o método de Cramer, tá, pessoal? Fiz aqui o delta, achei o valor de delta, achei o delta I1 e cheguei à conclusão que o meu I1 é 2,55 no ângulo de 132,73 graus. Então, fazendo a simulação, né, a gente obteve esse resultado aqui, ó, 2,55. E lá na simulação a gente obteve também 2,55 para I1. Então, tudo bateu, tudo tá certinho. A relação dos ângulos aqui também, a gente pode olhar aqui o I1. O nosso ângulo ali deu 132, ó. Então, tá bem coerente aqui com o resultado. Então, tá tudo certinho, tá bom? De forma similar ao que nós fizemos no exercício número 1, eu vou também resolver esse exercício aqui pela análise nodal, tá bom? Então, eu vou vir e vou colocar aqui, escolher que esse aqui é o nosso nó 1, que eu vou chamar de V1, e aqui vai estar saindo todas as correntes, ó. Então, tá saindo uma corrente I1, tá saindo aqui uma corrente I2, e tá saindo aqui uma corrente I3, tá? Então, agora a gente sabe que a somatória das correntes que entram é igual à somatória das correntes que saem. Então, a gente sabe que I1 mais I2 mais I3 é igual a zero. Quem que é I1 aqui nessa história? I1 vai ser V1 menos E1 sobre qual que é a equivalente aqui no circuito? 12 mais J12. Nesse caso aqui, quem que é o I2? Mais o I2, que vale V1 menos E2 dividido por 3, mais o I3, que vale V1 menos E3 dividido pela impedância aqui, que vale menos J, tá? Vou também, para ganhar tempo, já deixar isso aqui resumido, colocar todos os valores aqui, para obter já o valor de V1, para facilitar aqui as nossas contas, tá bom? Fiz toda a manipulação matemática, né, isolei aqui, cheguei à conclusão que o meu V1 vale 57,76 num ângulo de 13,62 graus. Então, agora eu sei que o meu I1 vale isso daqui. Então, substituindo o meu V1 no valor que eu já tenho aqui, eu vou achar exatamente o meu valor do I1. Então, aqui a gente chega à conclusão que o nosso I1 vale 2,55 no ângulo de menos 47,3, aproximadamente aqui, amperes. Bateu com o resultado anterior? Vamos olhar lá. Aqui deu 2,55 no ângulo de 132,73. Então, se eu fizer 132,73 menos 180, ele vai dar lá os 47,3 que nós obtivemos aqui, negativo. Então, tudo bateu, tudo dá certo, tá bom? Então, resolvi o mesmo exercício, tanto com análise de malhas, quanto análise nodal. Vamos à resolução do terceiro exercício agora, utilizando também análise de malhas, né? Então, aqui a gente tem a malha 1, que a gente vai chamar de I1. Aqui nós temos a malha 2, que nós vamos chamar de I2. E aqui nós temos a malha 3, que iremos chamar de I3, tá? A pergunta é, determine a corrente que passa no resistor R1, então nesse resistor aqui, e nas indutâncias capacitivas de 1 e 2 ohms. Então, eu quero saber também a corrente que passa aqui e aqui, tá? Então, vamos começar. Então, deixa eu voltar aqui para minha caneta azul. E vamos fazer aqui a resolução do exercício. Então, vamos utilizar aqui a análise malha a malha. Então, analisando a malha 1, vou colocar aqui a minha malha 1, a gente tem o seguinte. Então, a gente tem o E1 menos. Já vou fazer aqui direto as quedas de tensão, tá? I1, que multiplica
4 mais J3 menos J. Quem que tem a influência do I2 aqui? Mais o I2, que tem a influência aqui do menos J. Isso aqui é igual a zero. Então, fazendo aqui os arranjos, jogando já para lá o E1 e multiplicando aqui os sinais, eu vou ter que a minha equação do I1 vai ser, da malha 1, vai ser I1, 4 mais J2, que aqui eu já coloquei os elementos em comum, menos o I2, que multiplica menos J, é igual a E1. Então, já tenho aqui a minha primeira equação, tá? Deixa eu colocar aqui com outra cor, só para não confundi-los. Então, essa daqui é a minha equação número 1. Então, vou agora lá para a malha 2. Então, a malha 2, vou fazer aqui em cima. Então, a malha 2. Ele vai ficar, que eu tenho o meu I2, que multiplica menos J, mais J6, menos J2. Tenho a influência do I1, que vai estar ali no I1 menos J, e eu tenho a influência do I3 no menos 2J. Isso aqui é igual a zero. Então, colocando essa equação aqui de uma maneira bem bonitinha, nós vamos ficar da seguinte forma. Vai ficar... Deixa eu colocar aqui um espaço. Menos I1, que multiplica menos J, mais I2, que multiplica, fazendo as somas aqui, vai ficar J3 positivo, menos o I3, que multiplica menos 2J, igual a zero. Então, isso aqui nós temos a nossa equação número 2. Então, vou colocar aqui minha equação 2. E agora, fazendo a malha 3, vou fazer aqui um risco aqui para separar. Vou subir aqui um pouquinho. Aqui, assim. Então, ali na minha malha 3, eu vou ter... Tá saindo do negativo e entrando no positivo, que vai ficar menos E2, menos I3, que multiplica 8 menos J2, mais o I2, que multiplica menos J2, é igual a zero. Então, isolando aqui os termos, a gente vai ter que I3, 8 menos J2, menos I2, que multiplica menos 2J, é igual a menos E2. Então, esse daqui é a nossa equação número 3. Então, vou montar aqui o meu sisteminha de equações com as equações que eu obtive. Então, montando meu sistema de equações, ele vai ficar da seguinte forma. Vai ficar o I1, que multiplica 4 mais J2, menos I2, que multiplica menos J, igual a E1. E1 vale 60 ângulo zero. 60 ângulo de 0 graus. Equação 2. Equação 2 vai ficar I1 menos J mais I2 J3 menos I3, que multiplica menos 2J, igual a zero. E aqui vai ficar menos I2, que multiplica 2J negativo, mais, só faltou fechar o parênteses aqui, I3, que multiplica 8 menos
J2 igual E2, que vale 120, ângulo de 120. Então, menos 120, um ângulo de 120 graus, tá bom? Então, aqui, a gente pode montar o nosso sistema de determinantes, igual nós havíamos feito até então, né? Então, vai ficar 4 mais J2, aqui vai ficar menos J, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos J, aqui vai ficar J3, aqui vai ficar menos 2J. E aqui vai ficar 0, menos 2J, e aqui 8 menos J2. Esse aqui vai ficar o delta. Eu vou deixar assim, porque a gente pode também fazer um sistema dessa forma e não teria problema algum, né? 60, ângulo 0, 0, e aqui menos 120, ângulo de 120. Então, quem quiser usar ferramenta computacional, o que quer que seja, eu vou utilizar Kramer, que ainda uma matriz 3x3 ainda é possível, ainda mais que tem zeros aqui, vai facilitar um pouquinho nossas contas. Então, para determinar o I1, e o I2 e o I3, já vou trazer o resultado aqui para você. Se for utilizar a resolução pelo método de Kramer, eu já vou deixar os resultados dos deltas aqui, para que vocês possam verificar. Então, aqui o delta deu 114J, o delta I1, ele deu 480 mais J, 1.647,85, o delta I2 e o delta I3 deram o delta I2 menos 711,38 menos J 1.375,1 e o delta I3 827,07 mais J 1.239,6. Com isso, nós obtivemos os valores de corrente. Com isso, nós obtivemos os valores de corrente 15,06 para I1, num ângulo de menos 16, para I2, 13,06 aproximadamente, num ângulo de 152, e o I3, 13,07, num ângulo de menos 33,7 graus. Então, aqui a gente já sabe, olhando para o I1, ou melhor, para o R3, ó, olhando lá o exercício, perdão. O IR1 é exatamente o I3. Então, o meu IR1 já está aqui, ó. Então, esse daqui já é igual ao meu IR1. Então, já está ali, uma das respostas já está ali. E a gente sabe que a corrente no capacitor 1, ela é igual a I1 menos I2, e a corrente no capacitor 2 é igual a I2 menos I3. Porque eu tô pedindo aqui, ó, as correntes nos capacitores aqui, ó, de 1 e 2 ohms. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente vai chegar à conclusão que as correntes nos capacitores aqui, ó, I1 menos I2 vai dar 28,5 num ângulo de menos 21,5 graus. E o IC2 vale 26,62, um ângulo de 149,6 graus em ampere também, tá bom? Então, é isso. Essa é a resolução aí do exercício número 3. E o último exercício, pessoal, é utilizando a conversão delta-estrela ou estrela-delta, determine a corrente I, considerando que a nossa tensão aqui nos terminais é de 100 ângulo 0 graus, tá bom? Então, a gente vai resolver das duas formas e as duas formas têm que bater. A primeira delas que eu escolhi é fazer uma conversão estrela para delta. Então, eu vou tirar essas minhas indutâncias e vou colocá-las aqui para fora. Então, tirando elas aqui de dentro e fazendo a conversão, vai ficar o meu circuito
assim, ó. Então, vai ficar com as minhas indutâncias em paralelo aqui, ó. Com os meus elementos. Então, vou colocar aqui. E na regra, ele diz o seguinte, que quando a gente tem elementos iguais, então a minha conversão de Z para delta é igual a 3 vezes a minha conversão de Y. Então, se aqui em cima ele está valendo 3, então aqui ele vai valer 9. Então, venho aqui e vai ficar 9, 9 e 9. Então, como que ficaria aqui a nossa impedância equivalente? Nossa impedância equivalente nada mais é do que, eu vou chamar isso daqui de Z delta. Então, vou colocar Z delta em paralelo com J9, certo? Eu vou fazer isso, depois que eu fizer isso aqui, eu fiz esse daqui em paralelo com esse. Mais isso daqui em paralelo com ele também. Então, eu vou colocar aqui mais o Z delta em paralelo com o J9 também, tá? Então, coloquei aqui em paralelo. E tudo isso daqui, ó, em paralelo com esse outro paralelo aqui, que a gente já vai chamar aqui. Vou tentar fazer um pouquinho menos complicado aqui para vocês. Vou transformar tudo isso aqui num Z único para facilitar o entendimento de vocês. Só um minutinho. Eu desenhei esse circuito aqui de tal forma que ficasse mais fácil a visualização. Onde esse quadradinho aqui, ó, nada mais é do que o paralelo desse com esse daqui. Que eu vou chamar aqui de Z'. Então, Z' e Z'. Então, deixa eu apagar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, eu vou fazer que o meu Z', vou fazer mais bonitinho aqui para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então, vai ficar que o meu Z' é igual a 12 menos J16 em paralelo com J9. Esse é o meu Z'. E quem que é o meu Z equivalente? Nada mais é do que o Z' em paralelo com o Z' em série com o Z', certo? Então, daqui a gente vai tirar que o nosso Z equivalente desse circuito aqui, ele deu... deixa eu fazer aqui... 8,64 num ângulo de 67,1 ohms. Achei meu Z equivalente, eu tenho meu E, então aqui eu consigo calcular quem que é minha corrente. Então, é Z equivalente vezes I. Então, daqui a gente tira que a nossa corrente total do circuito vale 11,57 num ângulo de menos 67,1 graus em ampere, tá? Agora, eu vou fazer a conversão delta para estrela, para ver se o resultado bate. Quando eu fizer a conversão delta para estrela, então a minha parte delta vai sumir e ela vai entrar em paralelo aqui, ó. Vou deixar só uma caixinha para facilitar a vida. Ela vai entrar em paralelo aqui. E em paralelo aqui. Note que esse ponto aqui eu posso jogar fora. Então, quem que vai ser o meu Z equivalente? Vai ser o paralelo desse em série com um paralelo igual eu tenho aqui. Então, esse cara aqui, fazendo a conversão, ele vai dar 4 menos J 5,33. Então, o meu Z equivalente aqui, ele vai ser igual ao paralelo de J3 em paralelo com 4 menos J 5,33.
tudo isso daqui vezes 2, né? Porque eu tenho o paralelo desse mais o paralelo desse, então vezes 2. Então, meu z equivalente aqui, ele vai dar 8,64 num ângulo de 67,10 graus. Ohms. Bateu o z equivalente aqui com o z equivalente que eu tinha achado aqui? Bateu. Então, se o resultado bateu, logicamente vai dar a mesma corrente, mesmo tudo. Então, o resultado confirma, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da nossa lista de exercícios número 2. Espero que todos tenham compreendido e quaisquer dúvidas me mandam um e-mail que eu estou à disposição. Um abraço e até mais.